Nessa manhã, quando o ministério já estiver cantando, você pode vir à frente, trazer sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você separou para o Senhor, aquilo que você consagrou, aquilo que você trouxe à casa do Senhor nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por uma manhã maravilhosa, uma manhã em que podemos entrar num local de adoração, juntos, congregados, para te bendizer, para cantar louvores ao teu nome, para te exaltar, Senhor, porque tu és o único Deus, o grande Deus, o Deus maravilhoso, como tua palavra diz, porque grande é o Senhor. Nós queremos dizer isso nessa manhã: grande é o Senhor, tu és digno, Senhor. Obrigado, Senhor. Podemos desfrutar das tuas promessas, podemos ser orientados pela tua palavra, podemos te conhecer. Ah, Senhor, como tu és digno, Deus. Senhor, que essa seja uma manhã de renovo, uma manhã de restauração, uma manhã de salvação, uma manhã de glorificação ao teu nome. Que nessa manhã o teu Espírito encontre liberdade no nosso coração. Nós não viemos aqui, Senhor, apenas porque hoje é um costume da igreja, mas porque nós te amamos, Senhor, e anseiamos por esse dia mais do que nunca, um dia que nós podemos nos reunir para te adorar, para te bendizer, Senhor. Deus, mexe conosco nessa manhã, Senhor. Se for preciso nos admoestar, nos admoesta, Senhor. Se for preciso nos confrontar, nos confronta, mas nos leva a estar mais perto de Ti, porque é isso que queremos, Senhor. Deus, obrigado pela essa irmã que foi abençoada e hoje já está num leito, já saiu da UTI. Abençoa ela plenamente para que ela possa voltar para o seu lar, Senhor. Outros que estão enfermos, Senhor, nessa manhã, toca com o teu poder, traz restauração, Senhor. Se há alguém aqui deprimido, desanimado, que veio para aqui, Senhor, sem perspectiva de vida, possa encontrar o enchimento do teu Espírito nessa manhã, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem com tua graça, vem com tua glória sobre nossas vidas. Nós necessitamos, Deus. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar esse Deus, vamos bendizer, convidar o pessoal da comunidade. Quero avisar o pessoal aí, nós tínhamos uma festa caipira semana passada e não pudemos realizar por causa da chuva e do frio, mas ficou para o dia 9, uma sexta-feira, dia 9, nós vamos realizar essa festa sim, queridos. Então, convido você a participar conosco no dia 9, desse evento, tá? Obrigado, Deus abençoe a todos. Fique nessa unção. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Amém? Você pode dar um abraço quem está do teu lado aí? Falar assim: ah, que bom que você está aqui. Não é bom estarmos juntos? O lugar de maior intimidade que nós temos com o nosso Deus é no nosso quarto, sem dúvida. Mas o lugar de maior autoridade é quando a congregação está reunida, juntas. Irmãos, quando a gente se reúne para adorar o nosso Deus, coisas tremendas acontecem. Quando a gente se reúne, a igreja se reúne, o mundo espiritual se abala. Quando a gente está aqui, não é simplesmente para nós, sei lá, aprendemos um pouco mais da palavra. Claro que isso faz parte, trazemos nossos dízimos e nossas ofertas, claro que isso faz parte, estarmos vendo os irmãos e abraçar e falar assim: como eu te amo, irmão, como é bom fazer parte do corpo de Cristo com você. É verdade, tudo isso é real. Mas o maior propósito de Deus quando a gente se reúne é que no mundo do Espírito, a multiforme sabedoria de Deus, a revelação dEle, ela efetivamente acontece sobre as nossas vidas. Então a gente
começa a entrar num novo tempo, num novo discernimento, num momento mesmo onde a igreja vai amadurecendo, e tudo aquilo que o Senhor tem nos céus, Ele, através da igreja, Ele começa a estabelecer, seja salvação de uma nação, da cidade, restauração, a redenção da cidade, restauração das nossas famílias. Por exemplo, quando você está aqui, tem tantos da tua família que não estão aqui na igreja ainda, não é verdade? Alguns aqui não, na verdade isso, todos de alguma forma, não são todos que estão aqui. Quando a gente se reúne, a gente clama pela vida deles, e existe autoridade para a salvação. A autoridade quando o povo de Deus se reúne. Nem sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que Deus já está linkando as palavras aqui que a gente precisa ministrar nessa manhã. E agora nós vamos cantar ao Senhor, adorar Ele cantando, exaltando, e que o teu coração esteja completamente disposto a centralizar Jesus. É isso que nós falamos ontem, não é? Jesus é o centro de todas as coisas. A nossa liturgia, o nosso jeito de ser, a nossa forma, o nosso formato, não é o produto final. O produto final, se é que podemos falar assim, é Jesus. É Ele que fala, tem que ser assim. E que a gente tenha sensibilidade, discernimento para adorar a Deus do jeito que Ele quer, do jeito que nós já aprendemos, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser ficar em pé, tá bom? Sem aflição.
agradecer ao Senhor porque Ele está com você. Pode agradecer ao Senhor pelo amor dEle. Será que nós podemos, uma só voz, glorificar o nome dEle? Falando, Deus, obrigado, Senhor é santo, digno. Se não fosse a tua misericórdia, seríamos consumidos, Senhor. Se não fosse a tua fidelidade renovada todas as manhãs, é o teu amor por nós. É a tua glória que faz, Senhor Jesus, coisas novas em nós. É a tua glória, Jesus. Oh, Jesus. Santo Deus.
Senhor, o mínimo que a gente pode fazer diante da tua glória é se curvar diante do Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, digno de louvor. Santo é o Senhor, maravilhoso Deus, precioso Deus, amado da minha alma, amado da minha alma, oh, amado da minha alma, amado. Seja pro louvor da tua glória as nossas vidas, Senhor. Deus, a tua luz brilhou no nosso rosto. O sol da justiça se manifestou. E a tua palavra fala: aqueles que reverenciam o teu nome, o sol da justiça nascerá, sairá, virá sobre nós. O Senhor veio sobre nós. Oh Deus, o Senhor já veio sobre nós. E nós somos soltos, Senhor, do curral. Estamos livres. Oh Senhor, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Oh Jesus, te adoramos. Nasceu o sol em mais um dia, em sua presença. A sua glória vai brilhando em nossas vidas. Como é bom poder andar sempre ao seu lado, habitando todo dia em sua casa. Como é bom poder viver para adorar. O sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia sob suas asas Ele trará sobre nós. Fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. Nasceu o sol, é mais um dia em sua presença. A sua glória vai brilhando em nossas vidas. Como é bom poder andar sempre ao seu lado, habitando todo dia em sua casa.
poder viver para adorar. O sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia sob suas asas Ele trará sobre nós. Fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. O sol da justiça se levantará todas as manhãs. Misericórdia sob suas asas Ele trará sobre nós. Fidelidade, bondade e amor nos alcançarão. Vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. Ele trará sobre nós. Jesus trará sobre nós. Ele trará sobre nós. Alegria e paz. Jesus trará sobre nós. Ele trará sobre nós. Ele trará sobre nós. Só de pensar que todas as manhãs o Senhor renova as nossas forças, fala sério. Daí eu só consigo lembrar aquilo que o salmista fala. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem pode falar bem alto aí, um benefício que Deus fez por você? Até tirar meu fone aqui para ouvir você. Saúde, salvação, alegria, paz, louvor congregacional, irmão, é todo mundo falando para Deus, é isso. Digno, santo, Ele é maravilhoso, nos trouxe, preparou, que nem nós pregamos ontem, preparou todas as coisas, fez tudo no mundo do Espírito, nas regiões celestiais, preparou a nossa salvação, nossa redenção, o nosso lar lá com Ele, vamos viver com Ele para sempre, redenção do Senhor, amor do Senhor, benefícios do Senhor. Você pode aplaudir Ele, pode adorar Ele, falando assim, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Vamos lá, aleluia. Vamos cantar, falando que Ele é bom. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Aleluia! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tua misericórdia
és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Ele é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Acho que você pode se sentar. Eu acho, né? Pode? Pode. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, eu me alegro muito na presença do Senhor. E aí, Ricardo? Se alegrou na presença do Senhor? E aí, Anderson? É isso? Não é verdade? Todo tempo a gente se alegra na presença do Senhor. Não apenas dentro da igreja, hein, irmãos? Talvez a gente vai falar um pouco mais com ênfase. Eu posso ir direto na palavra, é isso? Obrigado, pastor. A gente vai trazer um ênfase, talvez, assim, sobre a congregação do Senhor, né? Esse tempo que a gente se reúne, mas isso aqui é só como um exemplo, tá bom? É só como, né, um braço, uma asa, um tempo que a gente se reúne, porque a adoração
ela é muito mais ampla do que estarmos aqui dentro. Muito mais ampla. Muito mais ampla. Só que aqui é o lugar de maior autoridade que existe na adoração. É quando a igreja está reunida. E não é a igreja só reunida dentro do templo, por mais que isso aqui é o que Deus tem planejado. A igreja do Senhor, essa reunião de celebração, ou escola dominical, ou não sei como você chama nesse momento, agora, né? Mas essa reunião dos santos, ela traz uma autoridade muito grande. Quando eu falo não apenas por causa das paredes do templo, por mais que isso tudo faça parte, obrigado, Jacques, tudo isso faça parte, mas se você olhar para a palavra, por exemplo, você vai ver Paulo e Silas presos por amor a Jesus, por causa de Cristo, e eles ali começavam, numa situação bem difícil, a adorar o Senhor naquela prisão, naquela cadeia ali, não é? Machucados, com certeza, açoitados, presos no tronco, ali numa situação que talvez, alguns de nós não adoraríamos ao Senhor, né? Só reclamaríamos, né? E ele ali adorar ao Senhor. E ali naquele momento, porque 2 estavam adorando, eu acho que até sozinho Deus faria alguma coisa. Mas como estavam 2 adorando ao Senhor, 2 ou 3, Deus estaria ali. Deus fez abalar aquele cárcere lá, aquela prisão. E a palavra fala que todas as portas foram abertas. E o próprio carcereiro lá, que eu esqueci o nome do homem agora, alguém lembra? Não tinha nome, né? Fiquei em dúvida agora do nome do homem. Não tinha nome, né? O chefe da prisão lá, né? Ele quis se matar porque ele falou assim, agora fugiu todo mundo, o que vai acontecer? E Paulo fala assim, não, né? Calma, isso aqui ninguém vai ser preso, ninguém vai fugir não. E ele pregou o evangelho ali, no meio de uma glória dessa. Então, irmãos, quando a gente está reunido, quando a gente adora o Senhor, coisas tremendas acontecem. Coisas tremendas acontecem, irmãos. Viu? Deus muda a sorte das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja. Deus muda no mundo do espírito, porque tudo que precisa acontecer aqui na terra, primeiro é liberado no mundo do espírito. No mundo do espírito. É lá que começa todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. E o que Ele está mais querendo hoje é revelar à igreja que Ele é um Deus presente. E parece que a igreja não entende isso. Estou falando de vocês? Claro que eu estou falando de vocês. Eu estou falando aqui, né? Estou falando da igreja, mas não falando só de vocês. Eu estou falando de nós como igreja. Nós não entendemos muitas vezes que Jesus é o centro de todas as coisas. Aqui a gente entende, mas na prática talvez a gente fique limitado. E o que o Espírito Santo está trabalhando nesses dias é trazendo um discernimento sobre nós, ou então trabalhando para que discernimento, para que uma maturidade chegue ao nosso coração, para que a gente entenda que Ele é o centro de todas as coisas, e não apenas no céu, mas aqui na terra, pelo menos para a igreja, Ele é o centro de todas as coisas, porque a palavra do Senhor fala, em mesmo Efésios que nós lemos ontem, que nós estamos assentados, Efésios capítulo 2, que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. E pela fé nós cremos nessa ligação. Não é que nós estamos lá, nós não estamos transitando lá, né? Mas é que a autoridade que Jesus nos deu, ela é delegada, ela é compartilhada a partir dos céus. Tudo vem dele e tudo vai voltar para ele. E um dia, naquele grande dia, no dia do Senhor, toda adoração, toda adoração das coisas terrenas, todas as coisas culminarão. As coisas terrenas e as celestiais, todas culminarão e prostrar-se-ão ou serão subjugadas. Tudo se converterá, tudo se interagirá. Agora fugiu a palavra aqui. Tudo se convergirá, essa é a palavra, para Ele, que é o Senhor dos Senhores. E Ele está dando essa oportunidade para a igreja dEle, para que a gente já antecipadamente entenda o propósito dEle, e a gente se prostre diante dEle. Será que precisa chegar no céu para se prostrar diante dEle? Lá nós cantaremos ao Senhor eternamente. Se não cantar aqui, vai cantar lá?
Lá seremos santificados completamente. Se não se santificar aqui, será que vai ser completa a obra lá? Se você não gostar de barulho, vou usar esses termos para você entender, aqui no meio do louvor, será que você vai gostar do céu? Lá tem muito barulho, irmão. Muito barulho. Lá tem trovões, raios. Tem barulho lá. O céu ficou em silêncio meia hora, porque não tinha silêncio lá não, tinha barulho. Qual é esse barulho? Não sei. Qual é o decibel desse barulho? Eu não sei. Eu sei que lá tem muito ênfase. Lá tem muito júbilo, lá tem muita alegria, lá tem muito tudo que você imaginar. E que é aquilo que às vezes a gente não pratica aqui. E que não lá nós, o que Deus está fazendo é nos transformando como igreja, para que a glória dele seja revelada aqui na terra através de você. Claro que tem muitos aspectos aí, e a gente não dá para entrar em tantos ênfases. Então, quando a gente se reúne, estou com medo de derrubar essa água aqui. Quando a igreja se reúne, não pode ser por uma mera tradição. Eu lembro que quando eu era, muitos anos atrás, católico, existia um ritual nosso que era básico. Se você não fosse na missa, misericórdia. Não é? Além dos pais que nos ensinaram, né? Eu não sei, aqui, graças a Deus, muitos aqui já... Quem nasceu aqui na igreja? Olha lá, está vendo? Não tinha hospital na época. Então eles nasceram... Brincadeirinha, só para dar uma relaxada. Já nasceram em berço evangélico, né? Assim, é um privilégio. Quando eu olho para o meu filho, cadê meu filho? Está lá, aquele mocinho bonito lá. Puxou a mãe, graças a Deus. E que privilégio, não é? Dele ter nascido assim nessa orientação. Eu não nasci nessa orientação. Me converti com 20 e poucos anos, 23 anos, 1900. Não vou falar a minha idade, não. Deixa quieto, que faz tempo. Faz um bom tempo. E eu não tive essa orientação. Então a orientação que eu tive era aquela, né? Se você for uma vez lá na igreja e comer aquele negocinho redondo e que é a hóstia, né? E isso, daí você come Jesus. Eu não sei se eu comi a orelha dele alguma vez, mas é porque eles acreditam, sem desrespeitá-los, né? Que se transforma, aquele papo todo. Mas se você não fosse lá, sabe o que acontecia? Por incrível que pareça, mesmo que fosse uma religiosidade, até uma questão falsa, até uma questão de engano, de idolatria, de, sei lá, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Mas você não se sentia bem se você não fosse. Você tinha que meio que bater o cartão lá, que ele fala. Passava por esse momento e você sabe que você saía meio assim, fiz a minha parte. Estava indo para o inferno, mas fiz a minha parte, entendeu? E não sei, parece que a gente é meio acostumado com essas coisas. A gente é meio acostumado com as nossas tradições, com o que a gente pensa. Esses dias nós estávamos num curso que nós estamos fazendo de libertação lá na igreja, estudando um livro muito intenso, de um homem que estuda muito. Não sei se vocês conhecem, o Cote, Marcos Borges, lá da Jocum de Curitiba. Ele escreve coisas tremendas. Aquele homem, para ele escrever aquilo que ele escreveu, falando sobre determinadas coisas, então estava lá um assunto lá, não me lembro o assunto que a gente estava discutindo. Ele, com certeza, ele deve ter estudado 5, 6 anos para ele escrever aquilo, mas estudado mesmo assim. E daí a gente compartilhando com as pessoas, o pastor Carlos, nosso lá, que estava trazendo esse ênfase, então, libertação assim, Deus liberta assim. Daí os irmãos que estavam fazendo o curso, eu não acho que é isso. Eu não acho. Eu não acho isso. E daí eu parei assim, tinha que dar uma palavra para aqueles irmãos. Eu falei assim, irmãos, olha, eu respeito a opinião de vocês, nós respeitamos a opinião de vocês, mas a gente só acha algumas coisas, né? A gente tem muito achismo. A gente tem muito o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente quer, como eu sou, porque a gente, na verdade, baseia
algumas coisas, a gente se baseia naquilo que a gente foi criado, foi ensinado, como a gente foi educado mesmo, versus a nossa personalidade. Olha, o mundo é um mundo de muita informação, de muita influência, é um mundo de muitas coisas que entram nos nossos ouvidos, não é? E às vezes a gente acha, e a gente não para estudar, para pensar. E graças a Deus que, em média, a igreja do Senhor, nós igrejas, e graças a Deus até as igrejas históricas como vocês, graças a Deus ainda, param para entender o que a palavra fala. Eu dou graças a Deus por isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque Deus está querendo renovar a igreja dele. E não é um avivamento, não é um renovo simplesmente de movimentos. Não é restaurar o louvor na igreja, a música. Eu acho que nós não precisamos de músicas. Nós precisamos de adoradores. A música, ela é uma consequência da adoração. Música vai ser música sempre. Você pode gostar de uma forma, de outra forma. Deus precisa restaurar nossas formas, os nossos jeitos. Avivamento, na verdade, não são fórmulas, não são métodos, não são formatações. São pessoas que estão aprendendo em Deus coisas novas e que estão colocando na prática tudo isso. Tudo isso. Abra a tua Bíblia. Eu quero usar alguns textos aqui para fortalecer o que eu estou falando para vocês. Meu Deus, vem milhões de textos na minha cabeça. Milhões não, porque a Bíblia não tem milhões de textos, né? É uma forma de expressão. Vamos no Salmo 149, por exemplo. E nós vamos entender um pouquinho mais algumas coisas. Como eu disse, Jesus é o centro de todas as coisas e a forma como nós o adoramos não tem a ver como o que eu acho, o que eu penso. É como Ele quer, é do jeito dEle. E eu creio que o maior avivamento que Deus está querendo trazer na igreja é nós aprendermos a adorar a Deus do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Romanos 12, por exemplo, fala assim que a gente não pode se amoldar, colocar nossa mente no molde deste mundo, mas a gente tem que se transformar a nossa mente, né, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu penso que a restauração, por mais que ela seja individual, porque é mais fácil você trabalhar individualmente em cada coração para que o coletivo aconteça do que o contrário, do que o coletivo. Então, o ênfase do Senhor é restaurar o teu coração quanto ao entendimento da adoração, daquilo que Ele espera, daquilo que Ele quer. Quando nós entendermos individualmente tudo isso, a nossa adoração coletiva vai trazer uma autoridade tal que as coisas de Deus vão acontecer plenamente. Ela já tem acontecido, a obra de Deus já tem acontecido, senão nós não estaríamos nem reunidos aqui. Mas quando Deus trabalhar nos nossos corações, não apenas vocês, irmãos, conhecerão o Senhor, mas quem sabe toda a sua família, todos os teus parentes, quem sabe toda uma cidade se converterá ao Senhor, se entregará ao Senhor. Já pensou? Igreja Presbiteriana Central de Cascavel.
metade dessa cidade aqui dentro. Aqui dentro não, né? Porque não cabe. Lá fora vai ter que ser ali na praça, vai ter que ser no estádio, não sei. Não é? Deus trabalhando nesse nível, Deus fazendo isso. Será que Deus quer fazer isso? Ele sempre quis fazer isso. Mas Ele não começa com multidões. Ele começa com pessoas, porque Ele é um Deus pessoal. Existe autoridade quando a gente está reunido. Quando a gente centraliza Jesus, quando a gente adora com o mesmo ênfase, com o mesmo entendimento, com o mesmo discernimento. Existe autoridade na igreja. Nós não estamos aqui, então daí eu completo aquilo que eu estava falando. Nós não estamos aqui por uma mera tradição. Nós não estamos aqui porque, afinal de contas, eu sou evangélico. Afinal de contas, eu sou da presbiteriana. Afinal de contas, hoje é o dia do Senhor. É muito mais do que isso. É muito mais do que porque o teu nome está no hall de membros. É muito mais porque você traz dízimos e ofertas. Porque se não trouxer dízimos e ofertas, as minhas finanças, porque se nós não tivéssemos problemas financeiros, eu não sei se a gente traria também algumas vezes dízimos e ofertas, eu não sei, tenho dúvida, porque a gente traz aqui, às vezes para ser abençoado, e Deus abençoa mesmo, não estou desfazendo isso, aleluia, glória a Deus, irmão, é isso aí, aleluia, e não estou desfazendo isso aqui não, isso aqui é Bíblia e tudo mais, mas às vezes a gente faz coisas porque alguém faz, por que você já perguntou para você por que você traz dízimos e ofertas? Lá na nossa igreja, tem muitas pessoas que trazem dízimos e ofertas e trazem ali, elas nem sabem por quê. Elas não sabem por quê. Uma vez eu vi uma moça assim, chegou assim, uma senhora na verdade, não era uma moça, pegou o envelope e trouxe, fez o nome do pai assim, que nem falava, né? Totalmente sem discernimento, nem está sabendo o que está fazendo, está trazendo ali, para Deus, mas nem sabe o que está fazendo. Ontem a gente não brincou, falamos sério, mas usando um exemplo assim meio no humor, né? Assim, a igreja se levantou ontem para adorar o Senhor. Hoje eu já dei uma deixa, né, Samuel? Mas vamos ficar, você viu que foi bem light, assim, se você quiser ficar em pé, né? Sem aquela, irmão, fica em pé aí. Mas a hora que o pastor aqui levantou, daí o povo pulou junto e levantou. Eu até brinquei assim, Maria vai com as outras, né? Assim. É uma brincadeira mesmo, de verdade, eu não quis desrespeitar ninguém. Eu quero dizer, por que você vem para a igreja? O que você está fazendo aqui? Jesus é o centro de todas as coisas? E o Salmo 149 fala uma coisa muito linda. Preste bem atenção. Olha só. Aleluia. Cantem ao Senhor. O quê? Um novo cântico, uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exultem o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. O que você leu aí? Com flautas? Com danças, é isso mesmo, é que a minha versão aqui é diferente. Vou fazer o seguinte, vou voltar e vou ler a versão, que eu tenho, minha Bíblia assim tem uma versão paralela que chama, esqueci o nome, comparativa, né? Vou começar de novo. Louvem ao Senhor, cantai ao Senhor um novo cântico, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flautas, cantem-lhe o seu louvor com adufes e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem nele o juízo escrito. Esta é a honra. Telaão todos os santos, louvai ao Senhor. Eu quero ler agora na versão NVI, também, eu vou ler o salmo todo de novo. Aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis,
Alegre-se Israel no seu Criador, exultem o povo de Sião no seu Rei, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nesta glória, e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações, trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões, os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, quando a igreja se reúne, não pode ser simplesmente por uma tradição, não pode ser simplesmente porque, não, é porque existe autoridade, irmão. É porque o que Deus quer é que a gente se reúna mesmo. Claro que Deus quer que a gente se ore lá em casa, claro que Deus quer que você feche o teu quarto e busque o Senhor. Claro que Deus quer que mesmo em situações como de Paulo e Silas, que estavam presos, você glorifique a Deus, você busque o Senhor, e Deus vai fazer coisas tremendas. Claro que Deus quer que você o adore, mas quando a igreja se reúne, existe uma autoridade diferenciada. É diferente. Quando nós estamos juntos, unidos, num só propósito, coisas tremendas de Deus acontecem. E o que esse salmo fala que acontece? Que quando nós estamos aqui, porque você vai ver aqui, que é congregacional esse salmo aqui, você vai ver que as pessoas estavam juntas, as pessoas juntas adorando ao Senhor, né? Todos juntos, sejam em casa ou não, fazendo várias coisas que eu vou falar aqui para vocês. Mas a palavra fala aqui que enquanto eles cantavam altos louvores, os altos louvores estavam nos seus lábios, e a espada de 2 gumes nas suas mãos. Sabe o que acontecia? Deus trazia vingança às nações. Deus executava o plano que Ele tinha para o povo de Israel. Deus realizava as grandes coisas que Ele queria realizar. Nós temos, claro, que entender o contexto. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não anula o Novo Testamento, e nem o Novo, pelo contrário, o Novo Testamento não anula o Antigo, ou vice-versa. Nada, é uma sombra. O Antigo Testamento é que a gente chama na teologia, nós entendemos como uma revelação progressiva de tudo que Deus quer fazer. Então o Novo explica tudo que o Antigo falou, tudo aquilo, os conceitos dos profetas e tudo mais. Então nós temos que entrar um pouquinho no entendimento também aqui. O ênfase maior que eu entendo sobre essas vitórias é que Deus tinha um plano para o povo dele. Deus tinha um plano. Deus chamou no começo pessoas, chamou Adão e Eva, e eles não desenvolveram todo o propósito de Deus. Depois Deus chama Noé, ele não consegue desenvolver todo o propósito de Deus. Depois Deus chama Abraão, e a partir de Abraão, Deus não começa a tratar só com uma pessoa e uma família. Deus começa a tratar com povos, ou com um povo pelo menos. Então Deus começa, através de Abraão, ali nasce o povo de Israel, o povo hebreu posteriormente, mas que vai chegar ao povo de Israel através de Jacó. E Deus tinha um propósito muito grande com aquele povo, de fazê-los habitar na terra e conquistar a terra toda. Não é isso que a gente sempre fala? Não é? Ele conquista toda a terra de Canaã. É isso que Deus tinha para eles, uma restauração na terra. Para quê? Para que nessa conquista, eu estou resumindo aqui muitos, porque não tenho tempo para isso. Nessa conquista de Canaã, Deus estabelece cidades, os lugares dele, de cada tribo, e ali ali nasce uma cidade, antes até da conquista, um pouco, nesse meio todo histórico. Belém, que é onde vem o nosso Deus, Jesus, aonde nasce Jesus ali. O propósito de Deus com aquele povo era estabelecer uma terra, para que se estabelecesse uma tribo, para que se estabelecesse uma cidade, para que nascesse um filho. Esse era o propósito de Deus com Israel. E Israel mostraria, através de tudo isso, toda a glória de Deus pela face da terra.
o ênfase das vitórias que Deus tinha aqui era o ênfase militar, de batalha, de conquista. Eles conquistariam terras, eles conquistariam espaço, eles mostrariam a prosperidade que existe num povo que serve a Deus, num povo que foi chamado por Deus. E era um povo que essencialmente adorava a Deus, da forma deles, com sacrifícios, mas com um temor, pelo menos dos sacerdotes, e em alguns tempos, muito tremendo, um temor diante de Deus. E vocês sabem muito bem que eles só podiam entrar, Deus habitava no tabernáculo, eles só podiam entrar dentro do tabernáculo, nem entravam dentro do tabernáculo, nem no átrio no primeiro momento, no segundo momento no templo de Salomão, eles entravam no átrio, mas dentro do santíssimo lugar, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, só podia entrar o sacerdote, e dentro do santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança, onde representava a glória de Deus, só podia entrar o sumo sacerdote, que podia entrar ali eles ofereciam a Deus, havia um temor tremendo, para se entrar na presença de Deus ali, o sacerdote não podia uma vez por ano só, ele não podia estar com pecados na mente, ele não assistia televisão aquela semana, muito menos novela, jamais, Big Brother, mas jamais, nem novela, nada, nem malhação, internet então, ele não podia, porque se ele pensasse um pensamento contrário, um pensamento assim, tipo, pensava no bumbum da vizinha, estou falando para jovens aqui, estão me entendendo, né, jovens? Se ele pensasse um pensamento pecaminoso, trabalhar com jovem é assim, irmão, tem que ser direto e curto e direto. Um pensamento impuro, um pensamento, e ali, Tiago, diante da glória de Deus, se ele pensasse qualquer coisa, ele seria fulminado, e essa era a manifestação da glória de Deus, um Deus intenso, um Deus que estava levando aquele povo, e quando o povo levava a sério essa adoração, e mesmo que estivesse aquém, porque hoje o véu se rasgou, né, irmão? Hoje o sumo sacerdote já entrou lá, que é Jesus, e onde nós podemos estar face a face com Ele. Só que os nossos pensamentos têm que estar puros também, irmãos. Mas, isso é papo para outro dia, né? Fugiu agora. Isso, obrigado, minha irmã. Aleluia, minha esposa querida, amada. Não chamo ela de irmã não, tá, irmãos? E o povo, quando o povo levava a sério essa adoração, na orientação dos sumos sacerdotes, eu estou falando do Antigo Testamento, na adoração lá do pastor deles, daqueles que ensinava a palavra, e não naquilo que eu acho. Não, eu não acho que tinha que levantar a mão. A gente não tem que achar nada, irmão. Quem tem que achar é a palavra e Jesus. Não tenho que... Olha, irmão, vamos aprender com a palavra. É isso que eu estou tentando falar hoje. A autoridade, ela vem porque entendemos e praticamos o que entendemos. Tá bom? E o povo entendeu, e conforme aquele povo estava alinhado com a adoração, meu irmão, não tinha nenhuma batalha que eles perdiam. Vamos pegar um exemplo? Davi. O tabernáculo de Davi fala muito mais intenso hoje do que qualquer outro tipo de forma de adoração do Antigo Testamento. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi não tinha cortinas, era a arca. Eles adoravam diante da glória. Deus mesmo falou, Jesus mesmo falou, ou a palavra mesmo falou, que é a palavra de Jesus, que Ele restauraria nos últimos dias o tabernáculo de Davi. Essa adoração espontânea, essa adoração centralizada em Deus, essa adoração que era para Ele. E Davi começava, se reuniam lá o Samuel estava lá tocando, cantando, Jedutum, Asaf, não tinha Samuel, tá, irmão? Estou brincando porque o Samuel aqui faz parte do ministério de música aqui. E estavam todos reunidos ali, eles começavam a cantar a Deus, eles centralizavam Deus, e durante o reinado de Davi, pelo menos, de 30 a 40 anos, no reinado de Davi, o que ele fez? Ele estabeleceu cantores pagos, como ofício, trabalhadores, 4.000 trabalhadores, para que pudessem adorar a Deus dia e noite. Era uma igreja que cantava, que intercedia e que adorava a Deus dia e noite, durante 30 a 40 anos do reinado de Davi. O primeiro ato de Davi como rei
Sabe qual que foi? Estabelecer cantores. De um rei. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era o centro. Eu sou apaixonado por Davi. Porque Davi, há tantos anos, 1000 anos atrás, ele já entendia que Deus era o centro de todas as coisas. E conforme eles cantavam e adoravam, e você sabe que quando ele pegou a arca, não foi do jeito que ele quis. Quando fez do jeito que ele quis, deu problema. Tinha que ser do jeito certo. Nós temos que adorar a Deus do jeito certo, sempre, com discernimento, com conhecimento da palavra. E conforme eles adoravam, eles chegavam ali, te adoramos, Deus, te adoramos, e havia abundância, e havia libertação. Eles saíam para a batalha, Senhor, vamos para a batalha ou não? Davi sempre ouvia, e os profetas, assim diz o Senhor, vamos usar esse termo para vocês entenderem, assim diz o Senhor, eis que eu te envio, Davi, você vai, faça assim, e ele fazia do jeito que Deus queria. E o que acontecia com o povo? Era abençoado nas batalhas. Por que a igreja de Jesus hoje, que não tem mais véu, que está diante da glória de Deus, tem tanta derrota? Por que nós não temos tudo aquilo que Deus prometeu para nós? Nós temos a vida eterna, pastor. É verdade, essa é a maior vitória. Glória a Deus, pode pular nos bancos. Não faça isso não. Pode ir no teu lugar, regozijar, se alegrar em Deus. Porque realmente essa é o maior ênfase. Hoje a nossa conquista não é nessa terra mesmo. Hoje Deus não vai te dar terra, Ele pode te dar um terreno, uma casa, pode te dar bens, não é esse o problema. Mas o ênfase de Deus hoje é o céu. Canaã não é no céu. Ai, assustei você? Não, vamos conquistar Canaã. É Canaã celestial. Não existe Canaã celestial, irmão. Porque na Canaã tinha inimigos. No céu não tem inimigo. Lá no céu não é Canaã. Canaã é aqui na terra. Canaã é nossa alma, que nós temos que conquistar. Papo para outro dia também. Depois a gente conversa sobre isso. Nós temos um ênfase hoje. E o ênfase que Deus está colocando no nosso coração é de sermos aqueles que fazemos a vontade dEle, porque Ele quer realizar grandes coisas no meio da igreja. Grandes coisas Ele quer realizar, mas através de uma adoração. Então aquele povo foi conduzido em grandes vitórias. Então o contexto aqui é que Deus fazia por eles tudo o que eles precisavam, quando eles estavam adorando a Deus. Quando eles estavam vivendo dentro de alguns princípios. Será que hoje é diferente? Será que hoje é diferente? Fala sério, quanto mais você jejua e ora, você não tem mais vitórias na tua vida? Quanto mais você se consagra, quanto mais você busca Deus, Deus não começa a fazer mais coisas na tua vida? Sim ou não? É óbvio. É óbvio. Deus quer restaurar uma igreja que eu adore, e eu quero pegar desse salmo aqui alguns princípios, poucos princípios, rápidos aqui, para nós entendermos o que Deus quer da tua vida, o que Deus quer trazer para a igreja, porque existe uma autoridade que nós não desfrutamos ainda, porque Deus quer salvar todos os homens, e Ele precisa de muita autoridade, porque o ênfase da vingança que Deus quer realizar é salvar pessoas. Sabe qual que é a vingança de Deus? É salvar. Sobre o trono do final, o juízo final, deixa com Deus. Mas presta atenção aqui. Quando o povo se reunia, eles faziam uma coisa. Aleluia, cantem ao Senhor. O que ele fala aqui, o salmista? Um novo cântico. O que é cantar a Deus um novo cântico? É fazer uma música nova? Sim ou não? Sim. Também. Sim, também. Por mais que não seja o ênfase principal. Porque se você for cantar sempre um novo cântico, de repente aqueles cânticos assim, mais tradicionais, que a gente ama tanto. Eu gosto muito de músicas mais tradicionais. Esses dias eu estava cantando aquela música que a Heloísa Rosa estava cantando. Como é? Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Vocês cantam aqui, não cantam? Alguns jovens falam assim, que música de velho. É porque não estão cantando um novo cântico. O que é um novo cântico? Uma nova música? Não, queridos.
Sim, também. Eu sempre acordo com um cântico nos meus lábios. Quando eu não acordo com um cântico nos meus lábios, eu já coloco o joelho no chão e falo: Deus, hoje o dia vai ser tribulado. Eu estou precisando que a minha alma adore o Senhor. Quando você acorda e olha assim e fala assim: mas que frio. Você não está cantando um cântico para o Senhor. Porque quem que mandou o frio? Ele fala que até a neve que veio do céu, a neve. Quase veio neve aqui, né? Ai, misericórdia, Senhor, me mantenha distante dessas coisas. Eu não gosto de frio. Mas não tem problema, se eu precisar passar pela neve, não tem problema. Um novo cântico é cantar uma nova música? Mas é que o ênfase não é a música, o ênfase é a motivação. Todos os dias nós temos que cantar um novo cântico ao Senhor. Nós temos que exaltar o Senhor. Nós temos que acordar e olhar para o céu, olhar para algum lugar, para a parede, para um quadro, fechar os olhos e falar assim: Senhor, obrigado. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Eu confesso para vocês que isso não é uma coisa muito simples para mim. Por quê? Porque eu sou meio rabugento quando eu acordo. Mas eu estou melhorando. Minha esposa é minha testemunha, ela vive há 20 anos comigo, ela é minha testemunha. Eu estou acordando meio, fala sério, estou acordando meio animado esses tempos aí, esses anos para cá. Estou dando um ânimo, um up. Você abre o olho, por que eu vou adorar? Porque tem grana? Não, eu não tenho grana, muita não, tenho alguma. É mais do que eu preciso, menos do que eu queria. Minhas necessidades estão sendo supridas, graças a Deus. Porque eu tenho um carrão que nem o teu. Você não tem um carrão, né, Tiago? Mas é melhor do que o meu, pelo menos 20 anos mais novo. Porque eu tenho... Não, às vezes você não encontra argumento. Eu acordei esses dias com a minha avó, a avó da Dani, minha esposa, na UTI, com meu sogro e minha sogra se batendo, com a minha cunhada praticamente brigada com a minha esposa por causa de alguns pontos lá. Quando que a gente acorda bem? Pensando em circunstâncias da vida. Tem que ser muito egoísta para acordar bem pensando nesse lado. Sabe por quê? Você pode estar bem, mas o vizinho teu pode estar morrendo. Pessoas estão morrendo. Parentes teus estão no hospital, e sem Jesus ainda. Muitos deles, alguns. Então é difícil você ter um ânimo assim: não, glória a Deus, esse mundo é maravilhoso. Esse mundo é maravilhoso por causa de Jesus. Porque as pessoas estão sofrendo. Agora, por causa dele, eu posso acordar e cantar um novo cântico. Masoquistas agora? Não, adoradores. Adoradores que adoram o Senhor acima de todas as coisas. E que todas as manhãs, independente das circunstâncias, podem cantar ao Senhor um novo cântico. Seja uma música mais antiga, seja uma música mais nova, seja uma música tal, diferente, não importa a música, porque aqui, nesse ênfase então que eu estou falando agora, não quer dizer uma nova música, é um novo cântico, uma nova motivação. Eu acordo todas as manhãs e glorifico a Deus. Daí você chega na igreja, o irmão canta a mesma música todo domingo. Um novo cântico, irmão. Porque a chave não está na música. Vamos avivar esse lugar, nós precisamos de músicas novas. Isso é por causa da alma. Porque lá no tabernáculo, lá no céu, os 24 anciãos, os seres viventes, cantam dia e noite uma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles cantam isso dia e noite. Fala sério. Já pensou essa música, se a igreja só tivesse uma música? Olha a expressão dele, você viu que interessante? Que chato. Que chato. Mas na verdade, irmãos, às vezes o louvor é tão chato para nós. Se não fosse, a gente cantaria com mais ênfase. Se não fosse, a gente teria mais vida nesse meio de louvor e adoração.
Se não fosse, as nossas expressões seriam muito mais intensas. Porque, na verdade, ou a gente vem por tradição aqui, ou a gente vem porque tem que vir, ou porque está faltando algumas coisas dentro de nós. E talvez uma delas seja um novo cântico todas as manhãs, de adoração ao nosso Deus. Um novo ênfase, uma nova alegria de adorar aquele que vive para todo sempre. Fala sério, meninas, vou pegar no pé de vocês agora. Vocês gostam de ser escalados para tocar domingo de manhã? Sabe quando que o povo gosta de ser escalado? Agora eu vou tirar deles. Vocês gostam, né? Eles gostam de domingo à noite. Por quê? Tem mais pessoas. Mais animado. Lá tem umas luzes assim, sabe? Puxa, que legal. A estrutura é maior, menor. Uma vez eu estava no meu quarto. Peguei meu violão. Estava lá tocando. Oh Deus, eu te amo, te amo. E daí eu estava assim sonhando. Falei, Deus, fala sério. Eu tenho umas expressões bem assim com Deus, bem espontâneas, né? Todo mundo que está na individualidade é o que é, graças a Deus, né? Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Daí quando o Senhor vai realizar na minha vida as grandes coisas que o Senhor quer fazer? Uau, entendeu? Quando que o Senhor vai, projetar assim, o meu ministério, meu chamado, a minha vida? Quando que eu vou cumprir o chamado que o Senhor tem para mim, para as nações? E eu ouvi, irmãos, eu não vou falar para você que eu ouvi audivelmente, mas para mim foi quase. Ele falou assim, diante de quem que você ministra? Para quem que você ministra? Eu falei, para o Senhor, Deus. Então aqui nesse quarto você já está cumprindo o teu chamado. Porque se você está ministrando para mim, que sou o rei do universo, você vai querer fazer isso para mais quem? Isso me deu um ênfase novo para cantar um novo cântico para Deus. Eu não canto um novo cântico porque eu estou aqui com vocês, porque eu tenho som, porque eu tenho instrumento, porque eu tenho essa bateria escandalosa aí. Não, olha só, pastor, brilha, né? Vermelha assim, uma coisa. Caixa verde, é para acabar. Sem falar no som, né, irmãos? Aleluia. Não é porque é som, porque eu tenho DVD, porque eu canto, porque eu tenho algumas músicas. Irmãos, canto porque eu tenho um cântico novo no meu coração. Eu amo a Deus. Se eu não estivesse cantando aqui com vocês, eu ia estar cantando em algum outro lugar. No meu quarto. Não importa. Por isso que eu falei que eu tenho uma dificuldade. Senhor, é aqui, é lá, onde que é? Porque não importa mais onde eu estou. Importa para quem eu estou fazendo. Um novo cântico. Eu vou ter que... Esse aqui era um ênfase que eu queria falar para vocês. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles seu nome com danças e ofereçam o quê? Músicas. Com tamborim e harpa. A palavra que fala que além de uma nova canção, Juriel, fala com alegria. Com a alegria. Faz uma cara de alegria, irmão. Uma cara de alegria, todo mundo. Isso, pode voltar normal agora. Porque tem uns aqui que nem quando eu falei, irmão do céu. Teve um irmão que olhou ali para mim assim, Cada um tem o seu rostinho, não tem problema. Mas a palavra fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Você não tem que rir para mim, agora sim, mas... E quando você está adorando? Eu te adoro, Deus. Como que você adora o Senhor? Com alegria, irmão. Com ênfase. Com júbilo. Para que você está adorando? Para Ele. É Ele. Uma nova canção com alegria, com danças. Chacoalha o esqueleto, irmão. Você lembra quando você ia no bailão? Mas isso é da carne. Irmão, não é da carne. Não, nessa época era da carne. Irmão, você é carne, você é emoção, você é uma pessoa. Mas... Não, a palavra, irmãos. Salmo 149. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem o povo de Israel,
Louvem ao Senhor com seu nome, com danças. Ofereçam músicas, tamborim, harpa, bateria, guitarra, instrumentos. Hoje, do momento que nós estamos vivendo, que nós temos, as opções de som que nós temos, porque o Senhor se agrada do seu povo, e Ele é aquele que, quando a gente faz isso, Ele nos coroa com vitória. Nos coroa com vitória. Eu queria explicar, vocês já entenderam, mas eu queria usar alguns outros argumentos aqui, mas não posso. Eu quero só fechar esse texto, ou esse tempo, falando com vocês do versículo 5 no versículo 6. O versículo 5 fala assim: regozijem-se. Regozijar é algo que vem de dentro. Os seus fiéis nessa glória da presença de Deus e em seus leitos. Em seus leitos. Cantem de júbilo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui querendo mudar a doutrina, não estou aqui querendo mudar, fazer um novo tempo. Eu não estou aqui falando para vocês um novo estilo de jeito, de coisa. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente aprender a cantar alegremente nos nossos leitos, na nossa casa, nós vamos cantar alegremente no meio da congregação. Porque a gente não é feliz aqui porque a gente não vive feliz. Porque quando a gente se reúne, só é um produto daquilo que a gente viveu. Só é isso. Então, eu vou dar uma dica bem legal para você, para um avivamento na tua vida. Dança na tua casa. Canta na tua casa. Alegra-se em Deus na sua casa. Uma vez eu estava em casa, essa eu tenho que fazer, só para você. Não, calma, João. O João já está acostumado comigo. Irmãos, eu estava lá no meu quarto assim, eu comecei a adorar a Deus. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te adoro, Senhor. E eu tenho um corredor assim em casa, não é muito grande, é meio apertadinho, tanto que eu estou pedindo para Deus uma casa bem comprida, porque eu quero correr bastante. Meu irmão, graças a Deus que meu pastor não estava vindo, não estava me vendo. E eu, aleluia! E eu comecei a cantar, irmãos, e cantar, e correr, e correr. Eu não sei, rapaz, eu não sei se é porque eu tinha visto um vídeo da Batista da Lagoinha, que eles dançavam assim, eu comecei a dançar. E eu era um bailarino, cara. E eu vou falar para vocês, eu não tenho esse chamado. Pode acreditar. Não tenho esse chamado de dança. Já tentei fazer isso, eu já fiz dança na praça para evangelizar, mas era para evangelizar. Só para isso, só porque Jesus mandou eu ir lá. Mas lá, aleluia. Eu não sou uma pessoa muito assim, eu falo tanto de ênfase, né? De isso, daquilo, mas eu sou uma pessoa bem quieta. Eu estou lá na igreja, às vezes eu estou assim, adorando assim, meio quietinho. A minha pastora, que é um fogo puro, ela olha para mim. Né? Que nós somos em 12 pastores lá, né? Então ela, como nossa líder, ela olhou para mim assim, um dia eu estava assim, meio no meio do louvor, adoração assim. Eu estava assim, mas eu acho que eu estava. Ela, vamos, levanta essa mão, rapaz. Pastora, perdão. Ela me discipula, irmão. Lá a gente é discipulado no ênfase. Na ênfase. Começa em casa. Aqui não dá. Não, aqui a gente não faz isso. Olha a minha idade, está doendo as costas. Vai melhorando, faz uma fisioterapia. Vai lá e vai. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vai trazer, no mínimo, muitas vitórias para você. No mínimo, de repente, Deus até resolve salvar a tua família em toda. Simplesmente porque você cantou, dançou, se alegrou, rejubilou e fez uma coisinha que eu tenho 2 minutos para falar para vocês. 1 minuto e meio. Altos louvores, versículo 5. Estejam nos seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Enquanto eu estava dançando, irmãos, me alegrando, porque era nele, né? Eu escandalizei você fazendo isso aqui? Na pregação não, né? No louvor, se eu fizesse isso, você se escandalizaria. Mas na pregação não, né? Porque eu estou fazendo um teatrinho aqui, na verdade, né? Mas enfim, eu estava lá no meu quarto, graças a Deus, né? Graças a Deus.
fazendo coisas, eu não posso falar outras coisas que eu fiz também, porque aí escandalizaria mesmo, né? E eu estava lá, e de repente naquela eu corro para cá, e corro para lá, e adoro e dança. Deus começa a trazer. Você lembra do salmo tal? O que é, Deus? Vai lá no salmo. Daí eu fui lá no salmo. Prega, fala isso, ora isso, ora isso. Eu comecei, Deus abençoa meu filho. Eu não lembro o que eu falei, tá, irmãos? Que é muitas coisas. E eu começou a vir revelação, porque eu estava correndo, porque eu estava me alegrando, porque eu estava pulando. Porque se eu não tivesse feito isso, sabe o que ia acontecer? Eu ia chegar na igreja de novo. E daí? Vamos, irmão do louvor. Canta alguma coisa para me motivar. Vamos, canta uma música. Pastor, traz uma palavra aí. Traz uma palavra aí para ver se abençoa a minha semana. Irmão, vive uma semana abençoada. Sabe como? Buscando a Deus. Acho que eu estou mal fisicamente, irmão. Estou precisando. Cantando um cântico novo. Se alegrando em Deus. É o que a gente fala lá na igreja. Se escandaliza a igreja, não faça aqui, mas faça no teu quarto pelo menos. A gente não quer trazer escândalo. Eu não estou aqui falando uma doutrina sobre dançar, pular. Estou falando sobre viver em Deus. E ele fala assim, altos louvores estejam nos seus lábios. E eu entendi, antes eu pensava que altos louvores era cantar bem alto. Muito alto, eu cantava muito alto, eu acabei com a minha voz. Eu perdi 2 tons na minha voz, para você ter uma ideia. E você também? Eu estou vendo que você se movimenta um pouco aí com a galera. Que coisa esquisita esse cara, parece que testifica, sei lá. E eu cantava alto, irmão, mas eu cantava alto mesmo. Eu gritava, enfiava a boca no microfone, era parecido com a Janete e com aquela mocinha ali, a filha da Janete, Jaque. Nós temos uma irmã lá na igreja, que vou ser sincero para vocês, é a mãe dela ali. Uma mulher que tem voz. Ela não precisa de microfone aqui, pastor. Aquela coisa incrível, eu pensava que era isso. Vamos cantar bem alto, igreja, vai, grita. E aí eu cantava alto e queria cantar alto para Deus. Incomodava as pessoas que estavam do lado, porque quando você canta com todo mundo, você tem que estar meio moderado, né? Porque senão fica esquisito, né? Você sai do contexto, não é verdade? Afinal de contas, está todo mundo junto, né? E eu cantava, mas não era isso que o texto estava falando. Altos louvores é louvores que vêm do alto. É revelação. Quando você adora a Deus, quando você busca a Deus alegremente, quando você tem um cântico novo, quando você centraliza Jesus, quando você faz isso para Ele, não é porque alguém te ensinou, te forçou, te mostrou, não, é que para Ele, a palavra fala que até a tristeza diante do Senhor foge. Cantou com ênfase, com santidade, com alegria, com muitos outros princípios de vida, porque também não adianta só levantar as mãos e viver de qualquer forma, não é isso que Deus quer, jamais, jamais, jamais. Não estou falando aqui de uma doutrina de louvor, estou falando aqui de um ênfase muito importante que nós precisamos dar. E quando a gente canta dessa forma, a gente exalta dessa forma, a gente se alegra dessa forma, com instrumentos, com danças, com adufes, na congregação, em casa, nos leitos, quando a gente vive nessa dinâmica de vida, nesse estilo de vida, mesmo para Deus, não é para mostrar para ninguém, não é para ser diferente na igreja, para Ele, altos louvores começam a ser revelados para você. Você começa a enxergar a palavra, você começa a ver as vitórias que Deus tem. E quando ainda você coloca a espada de 2 gumes na tua mão, quando você entende a palavra, você canta a palavra, você vive a palavra, você regozija-se na palavra. Deus executa os planos que Ele tem para a tua vida e Ele faz assim, eu vou fazer por Ele. Existe uma autoridade numa igreja que vive esse ênfase com Deus. Uma autoridade tremenda. Hoje à noite, talvez, eu vou falar de 4 princípios ou 4 formas como a gente precisa entender como Deus se manifesta. Ontem eu falei que Deus é o centro de todas as coisas.
O centro não é um homem, o centro não é a nossa doutrina, o centro não é a nossa forma de ser. Por mais que a gente não desrespeita jamais os formatos, não há problema, o problema não é o formato, mas só que nós temos que centralizar Jesus. E se nós centralizarmos Jesus, você vai ver que automaticamente os formatos vão sendo alterados de acordo com a vontade dele. E hoje eu falei com vocês que o caráter de tudo isso é você ter uma vida que vive em Deus, que vive no Senhor, que está alegre no Senhor, que canta para Ele, que vive para Ele, que faz alguma coisa para Ele, que reage na presença dEle, que retribui a Ele, até fisicamente, com a tua vida, com tuas atitudes, com tudo que você vive. E isso traz um discernimento muito profundo. E esse discernimento te traz vitórias tremendas. A igreja de Jesus, adorando ao Senhor, recebe isso tudo que Deus tem, essas promessas que Deus tem, porque adora ao Senhor. Cabe a nós vivermos isso e fazermos isso. Posso fazer uma oração por vocês? Amém? Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão que está aqui. Nós viemos aqui falar sobre adoração como um estilo de vida, e a adoração ela tem que ser prática, ela tem que ser vivenciada, vivida, ela tem que ser celebrada, porque nós celebramos o Senhor, Deus vivo, o Deus que fez o que fez por nós e que nós não temos nem como retribuir. Não temos como retribuir. Nós temos que dar um comando à nossa vida, à nossa alma, Deus. Como o Salmo 103 fala. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pai, que quando a gente acordar, a gente celebre o Teu nome. A gente viva mesmo para o Senhor, para a glória do Teu nome. A gente se reúna e a gente busque ao Senhor. A gente dance, a gente celebre com músicas, com cânticos, com adoração, com a nossa vida, com a Tua palavra, com revelação, com entendimento, com tudo aquilo que o Senhor e a Tua palavra, Senhor, nos ensinam. Por favor, Deus, tira de dentro de nós aquilo que a gente acha e coloca dentro de nós o que o Senhor pensa sobre. Porque diante do Senhor, existem muitas coisas que nós ainda não entendemos. Precisamos de discernimento. E eu oro para que a igreja aqui em Cascavel do Senhor busque ao Senhor na sua intimidade, inicialmente, com muito ênfase, adorando ao Senhor, vivendo para o Senhor, se alegrando no Senhor. Deus, Jesus, toma os irmãos que estão aqui pelas mãos e os leva ao Senhor, a uma nova dança com o Senhor. Leva-os aos teus jardins, Senhor. Revela-te a eles. Mostra-te a eles de tal forma, que todos nós possamos reagir, que todos nós possamos retribuir, que todos nós possamos nos alegrar diante do Senhor, Pai. Eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto eu estou passando a palavra para o pastor, queridos, eu só quero ler um texto rapidíssimo, que fala em Malaquias. Nós até cantamos ele. Uma música que Deus me deu uns anos atrás. E que eu tenho profetizado ela sobre a vida das pessoas. É em Malaquias capítulo 4, que fala assim, 4:2. Mas para vocês que reverenciam, para vocês, a igreja do Senhor, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Eu não estou chamando vocês de bezerros, porque aqui ele não chama a gente de bezerro, a gente está falando como, né? Mas nós sairemos
saltaremos de júbilo, de alegria diante do nosso Deus. Por quê? Porque o sol da justiça nasceu sobre nós. Nós o que tememos o Senhor, amém? Deus te abençoe. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Alegria, servir a Deus. Do lado de fora, aqui, há um stand com CDs e DVDs da comunidade. Baratíssimo, R$10 o CD, né, e R$20 o DVD. Um trabalho maravilhoso. Se você puder estar cooperando, abençoando o pessoal, está aí, e abençoando a sua vida, porque você vai levar canções como essas que a gente cantou aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé? Vamos se cumprimentar, abraçar, e assim, queridos, você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Vai na paz, que a graça do Senhor seja contigo nesse dia, em nome de Jesus. Amém.